tem justamente a ver com o que eu falei para o presidente Lula. Eu era do PSDB, fui do PSDB por 20 anos, desde os meus 15 anos. Muitas pessoas me perguntavam por que você tem um discurso tão à esquerda, você tem um discurso tão progressista, por que você é do PSDB? Eu te digo que eu nunca reivindiquei para mim o lugar de esquerda. Eu sou uma mulher crente e os valores do evangelho me fazem ser permanentemente inquieta com as injustiças. Os valores do evangelho me fazem ser permanentemente inquieta com os privilégios que assolam quem tem menos, porque é isso que a Bíblia me ensina, chorar com os que choram. Então, você não, assim, isso é que me fez conceber essa carta de valores que eu defendo enquanto agente política. E eu estava no PSDB porque eu sou de Goiás, né? As pessoas às vezes elas partem do lugar assim, São Paulo. Não, eu sou de Goiás, eu sou de um estado governado por um caiado que é o sexto caiado da família dele a governar Goiás. Não é o sexto Caiado a ter mandato, é o sexto Caiado a governar o estado de Goiás. Então, é importante que as pessoas, e como diz o Guimarães Rosa, né, do sul de Minas para cima tudo é sertão, aqui no sertão o bagulho é diferente. Então foi justamente no PSDB que eu tive condições naquele momento em que eu nem sabia o que era ideologia. Eu estava vindo do Rio, enterrando gente, perdi meu pai assim que cheguei aqui. A minha ideologia era sobrevivência. E foi naquele lugar, naquele contexto, que eu encontrei condições de sobreviver, não politicamente, sobreviver à matéria mesmo. E aí, a partir disso, eu venho construindo política até que, em 2022, eu era presidenta do PSDB e foi o único diretório do PSDB que apoiou o presidente Lula nos 2 turnos. E eu nunca tinha apoiado o PT, eu nunca tinha apoiado o presidente Lula. E naquele momento eu fiz um grande debate e foi muito difícil, foi muito doloroso, porque a igreja estava profundamente radicalizada. E ali, Juca, eu digo que surgiu uma nova religião, a bolsolatria. Porque a Bíblia é muito clara. A verdadeira religião é alimentar quem tem fome, chorar com o órfão e com a viúva e acolher o estrangeiro. Essa é a verdadeira religião. A bolsolatria instalou uma nova modalidade de religião entre nós. Criou-se, então, o bolsonarismo evangélico, que não é a minha fé. Porque se quando eu dizia que não votava no Bolsonaro, eu ouvia de alguns irmãos que então eu não era crente, então, na verdade, o Senhor deles era o Bolsonaro e não o Senhor Jesus Cristo. A ponto de que eu tive que, na minha igreja, dizer: eu tenho que me converter a Jesus ou ao Bolsonaro? Quem morreu na cruz por mim foi Jesus ou foi o Bolsonaro? Porque se vocês acham que o meu voto me tira da salvação, vocês estão dizendo que o sangue de Jesus é fraco, que o sangue de Jesus na cruz não tem poder, que o que realmente tem poder é a urna. Então vocês estão tirando Jesus do altar e colocando o Bolsonaro no lugar. E nesse altar, a esse altar eu não me ajoelho. Foi esse o tipo de enfrentamento que a gente teve aqui em 2022. E eu assumi isso, Juca, naquele momento, tanto pela minha convicção dos valores democráticos que eram encarnados ali pelo presidente Lula, tanto por ser uma mulher favelada que viu a vida das pessoas que eu amo mudar durante os governos do presidente Lula, mas também por ver o que estavam fazendo com a igreja. Eles diziam, eles usavam na campanha o discurso de que o presidente Lula, de que o PT, a esquerda, era uma ameaça para a nossa fé. Mas como eu disse, quando o Lula governou, o Silas Malafaia ficou podre de rico. Ele saiu de um genro de pastor vendedor de livro, porque ele foi na igreja que meu pai ela passou lá em Santíssimo, vendendo livro na mala. Ele saiu de um pregador itinerante, vendedor de livro, a um mega empresário da fé, a um magnata da fé. Não foi com Temer, não foi com Bolsonaro, foi durante os governos do presidente Lula. Foi durante os governos do presidente Lula. Então, além do presidente Lula não fechar a igreja, pelo contrário, ele fez mais concessão do que devia para os empresários da fé. Eu preferia ainda que ele fosse uma ameaça à minha fé, porque eu prefiro ser de uma igreja perseguida do que de uma igreja que persegue. Eu prefiro 1000 vezes
ter que fugir de algozes que usam o poder para me massacrar do que ser um desses algozes. E quando a igreja se comporta como um algoz daqueles que a Bíblia manda que ela seja igual a eles, porque é isso. Quando a Bíblia diz seja como um desses pequeninos, tá falando é do estrangeiro, do refugiado, do adolescente gay expulso de casa pelo pai. São esses os pequeninos que a Bíblia manda ser como eles. E se a igreja passa a se comportar como os algozes daquele que Jesus mandou a gente ser igual, então o meu lugar não é ombreando essa gente. Então, eu enfrentei isso em 2022, apoiei o presidente Lula, sofri fortes retaliações. E quando eu digo retaliações, não são retaliações políticas, porque eu não temo retaliações políticas. Retaliação, para mim, são as irmãs que me viram nascer, atravessar a rua e não me dar paz do Senhor. Isso é retaliação. Retaliação, para mim, é um pastor que foi aluno da minha mãe no seminário de teologia dizer que eu não era crente, que eu não estava honrando a memória da minha mãe. Isso é retaliação. Então, quando eles diziam que Lula ia fechar a igreja, quem fechou a igreja foi o Bolsonaro. Porque igreja não é prédio, igreja é relacionamento. Igreja é vínculo. Igreja é a capacidade de tomar a dor do outro. Se alguém que sempre se chamou de irmão rompe um relacionamento por causa de um voto, o responsável por isso é que estava fechando igreja. Então, nesse contexto, aí depois, por causa disso, o presidente Lula me chamou para a gente conversar. E aí, se você quiser saber, eu te conto um pouquinho de como foi essa conversa. Mas é claro que eu quero saber, pode contar. Então, ele me chamou, eu fiquei até, achei que era trote, que como muitas pessoas imitam a voz do presidente, e ele nem tem celular, eu tava um dia na Câmara de Goiânia, em 2024, daí eu recebi o telefonema, o presidente Lula quer falar com você, kkk, que legal, né? Aí realmente era o presidente Lula me chamando para conversar em Brasília, no gabinete dele. E assim, eu vereadora pelo PSDB e tal, fui. Aí ele vira para mim, eu, ele e a primeira dama no gabinete, e ele fala pra mim assim: não, eu te chamei aqui que eu quero saber por que tem tanta gente falando que eu tinha que conversar com você pra entender sobre evangélicos e o que você tem pra falar. Foi muito engraçado, foi assim uma situação muito inusitada. E aí eu falei: presidente, o senhor quer saber mesmo? E isso foi no bojo daquela discussão hedionda em que o Sóstenes Cavalcante era o mensageiro das trevas querendo promover aquele PL do estupro. E aí foi na mesma semana, foi na semana seguinte. E aí eu falei: presidente, olha, primeira coisa é que o senhor precisa diversificar seus interlocutores. O senhor vai passar agora uma reforma tributária que o senhor está aumentando as isenções para empreendimentos de fé, que não vão alcançar, essas isenções não vão alcançar a grande maioria das congregações. O meu pastor ganha 5 mil reais. Ele trabalha, ele é servidor efetivo da Guarda Civil Metropolitana, trabalha na guarita e vai para a igreja de noite. Há 20 anos, servidor de carreira da guarda, um guardinha. Ele ganha 5 mil reais. O senhor acha que essas isenções para televisão, para carro de igreja, para ônibus de igreja, para faculdade de igreja, o senhor está alcançando os evangélicos? Não, o senhor está alimentando um império empresarial que nunca vai parar de chantagear. Daí quando eu disse isso, ele arregalou o olho. Aí ele falou assim, mas eles têm bancada. Eu falei: sim, eles têm bancada. O senhor tem que conversar com essa bancada. Mas o senhor não pode permitir que essas pessoas digam quais são os interesses dos evangélicos. Porque o Sóstenes passou esse PL para prender adolescente grávida, vítima de estupro, num regime de urgência de 23 segundos. E aí eu falei: se o senhor perguntar para uma missionária da minha igreja ou de qualquer igreja brasileira, fala assim: a senhora tem 23 segundos para dizer o que é urgente para a senhora para o Congresso Nacional. O senhor acha que ela vai falar que é prender adolescente grávida vítima de estupro? Se o senhor der 46 segundos, o senhor acha que ela vai falar isso? Se o senhor der 10 minutos, o senhor acha que ela vai falar isso? Ela nem vai lembrar que isso é uma questão para alguém, porque não é. Porque não é. Ela vai dizer: eu quero creche para minha neta, eu quero luz na minha rua, eu quero que meu filho possa voltar a estudar, eu quero não ter que trabalhar nos fins de semana para poder ir para a igreja por círculo de oração. Essa é a verdadeira democracia, né?
Quando a gente fala em democracia, é essa democracia. Essa democracia. É a democracia da barriga cheia, é a democracia da moradia, é a democracia da educação, é a democracia da saúde pública, da segurança pública. É essa democracia.